Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É muito bom continuarmos juntos nesse trabalho de estudo e reflexão do Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, que alegria podermos estar juntos para refletir sobre esse Evangelho de luz. Que as bênçãos benditas do mais alto possam envolver a todos e a todos os lares que nos acompanham agora. Mestre querido, sê conosco, dai-nos a força, o amparo, o auxílio, para que continuemos nessa luta, para seguirmos firmes na transformação de nós mesmos pelo Evangelho. Que possamos nos conectar com a psicosfera maior e sejamos medianeiros da Tua vontade, a levar aos corações que nos ouvem neste momento bálsamos de luz, a confortar os corações e estimular as consciências à renovação e à construção de novos sentimentos. Pai querido, que todos aqueles que padecem diante da experiência desse vírus, que eles possam olhar essa situação como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Que consigamos todos sair de qualquer conexão de revolta, de sofrimento, e possamos bendizer a Deus por essa prova que está nos conduzindo a rever as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Ampara todos os irmãos do planeta Terra que hoje retornam ao plano espiritual e ampara todos aqueles que ficam para que eles continuem firmes, conduzindo seu planejamento encarnatório, livre dos sentimentos difíceis, da negação, da revolta e do desamor. Sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 15, estamos iniciando o estudo do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos trabalhar a passagem evangélica da parábola do bom samaritano. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. Eis que um doutor da lei se levantou e lhe disse para pô-lo à prova: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? O que ledes? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu pensamento, e o teu próximo com a ti mesmo. Respondeste bem, disse Jesus, faze isto e terás a vida. Mas ele, querendo mostrar a sua justiça, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus continuou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Caiu nas mãos de bandidos que, tendo-o despojado e coberto de pancadas, foram-se embora e o abandonaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote descia por esse caminho. Ele viu o homem e passou a boa distância. Mas um samaritano, do mesmo modo, um levita chegou a esse lugar. Viu o homem e passou a boa distância. Mas um samaritano, que estava de viagem, chegou perto do homem. Ele o viu e tomou-se de compaixão, aproximou-se, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho.
montou-o sob sua própria montaria, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 moedas de prata, deu-as ao hospedeiro e lhe disse: toma conta dele. E se gastares alguma coisa a mais, sou eu que te pagarei na minha volta. Qual dos 3, a teu ver, mostrou-se próximo do homem que caíra nas mãos dos bandidos? O outro lhe respondeu: foi aquele que deu prova de bondade para com ele. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Bom, na parábola do bom samaritano, nós temos assim como símbolo da caridade. Então esse bom samaritano é o que nós consideramos o símbolo da caridade. Quando o doutor da lei questiona Jesus, Jesus fala sobre essa parábola, que aliás é uma parábola que está tão atual, é como se tivesse escrito ontem, para a nossa realidade hoje. É algo assim que mexe conosco, que fala realmente daquilo que realmente precisamos ouvir, não é? Nesta parábola nos faz refletir sobre as nossas ações, sobre a nossa conduta no dia a dia. Então, quando a gente ouve, nós precisamos assim refletir em quais momentos nós realmente colocamos essa parábola em prática, né? Como somos? Então, para refletir, nós vamos fazer o seguinte: quem somos nós na parábola do bom samaritano? Nós vamos fazer uma analogia. Então, eu vou falar sobre o sacerdote, sobre o levita, sobre o homem atingido, sobre o azeite, sobre o vinho, a atadura, a montaria, a hospedaria, o hospedeiro e o samaritano. Nós vamos discorrer sobre cada um deles. Então nós vamos assim, quem somos nós na parábola do bom samaritano? Podemos ser o sacerdote, o levita, que quando viram o homem caído se tornar indiferente às necessidades, nós somos indiferentes às necessidades dos nossos irmãos? Vamos nos colocar no lugar do levita, do sacerdote. Como agimos? Agimos como eles? Em que situações? O que nos faz ser indiferente às pessoas? Quando não as conhecemos? Quando não faz parte da nossa raça? Quando não comunga da mesma religião? Quando não é do mesmo nível social? Ou quando não faz parte do nosso ciclo, nosso meio social, dos nossos interesses, não faz parte das mesmas pessoas que convivemos? Quando somos realmente levita ou sacerdote? Nesses momentos, quais os momentos somos egoístas, somos indiferentes? Vamos analisar. Cada um vai analisar a si próprio. Vamos fazendo essa analogia conosco. Quando temos a atitude de indiferença ao nosso irmão, quando não enxergamos um pedinte caído, quando julgamos um irmão caído e achamos que ele é apenas um alcoólatra que está ali porque quer, quando olhamos um mendigo nas estradas e pensamos, ele está ali porque ele escolheu, quando julgamos as pessoas que ficam na Cracolândia e apenas dizemos, estão ali porque escolheram, não saem porque não quer. Olha os nossos julgamentos, olha a nossa indiferença. E é para a gente refletir sobre isso, quando somos como sacerdote, como levita. Podemos ser como o homem atingido, o homem que foi atingido e ficou caído na beira do caminho, sem condições de revelar quem é, quais as suas necessidades. Quando agimos assim também?
Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão caladas, que não pedem ajuda, que não pedem socorro, mas estão passando por grandes dificuldades morais, dificuldades emocionais. Às vezes são pessoas que estão dentro do nosso lar, que são consideradas as pessoas com depressão, que ficam caladas em seu canto, que às vezes não vamos até elas saber o que aconteceu, o que sente, por que sente, como está. Nós apenas vemos ali e não somos solidárias com estas pessoas, porque aparentemente não tem nada, né? Às vezes um idoso que não pede nada, mas está ali, né? Em condições, às vezes precisando ser ouvido, às vezes precisando receber um carinho, mas nós apenas o tratamos bem, mas ele continua ali em seu canto. Isso é o que nós precisamos ir mudando em nós. Esse homem, ser o homem atingido, ser o homem esquecido. Quando temos essa atitude? Podemos também ser o azeite que o samaritano usou para limpar, para hidratar, porque naquela época se usava o azeite para hidratar, para limpar as feridas. O azeite era como um medicamento, como um remédio. Podemos ser o azeite que limpa, que hidrata, que ameniza a dor. Será que somos azeite em nosso lar quando acolhemos os nossos filhos em dificuldades, quando acolhemos os nossos idosos em sofrimento? Será que somos azeite quando acolhemos uma criança, acolhemos um amigo no trabalho, quando paramos para ouvi-lo? Será que somos azeite quando estamos em situação de risco? Quando estamos com pessoas que estão em extrema dor e dificuldade? Quando somos azeite? Quando ouvimos, quando abraçamos, quando acolhemos? Será que somos o vinho? O vinho é um elemento de limpeza, ele é cicatrizante, que naquela época era usado exatamente para isso, para cicatrizar as feridas. Mas ao mesmo tempo, esse vinho ele arde, ele dói. Será que somos o vinho amenizando as dores dos nossos companheiros, das nossas companheiras, dos nossos filhos? Será que sabemos dizer não com amor e com responsabilidade? Quando dizemos não, estamos falando não a um filho, não a alguém que está fazendo coisa errada? Será que trazemos os preceitos de Jesus? Será que trazemos os ensinamentos, levamos a cada um a responsabilidade com amor? Quando dizemos não, nós estamos corrigindo, ajudando, mostrando o caminho a seguir. Mas o não dói, mas é necessário. Se ele for feito, se ele for dito com amor, com responsabilidade, seguindo os ensinamentos de Jesus, trazendo esse não, mas com todo o carinho, ele vai ser entendido como um bálsamo e é necessário. Podemos ser a atadura que envolve, que acolhe, que ampara,
a atadura que cobriu a ferida, que acolheu. Quando somos a atadura, quando ouvimos as dores do nosso irmão, quando acolhemos em nossos braços, quando ouvimos as suas angústias, quando amparamos nas dificuldades da vida, quando assistimos cada um deles no sofrimento do seu dia a dia, quando permitimos entender a sua importância em ser eterno, então nós envolvemos esse irmão, envolvemos com amor, envolvemos mostrando a importância dele serem, que ele é o ser divino, mostrando a ele a importância que Jesus vê, mostrando a ele o quanto Jesus nos envolveu também em seu amor, nos segurou, nos amparou. Quando fazemos isso com os nossos irmãos em sofrimento, às vezes é um irmão que está longe, é um irmão que está em outro país, que precisa do nosso amparo, do nosso acolhimento, às vezes uma palavra, um gesto, um olhar, estamos acolhendo. Isso nós precisamos estar sempre lembrando. Podemos ser a montaria que leva para outros ambientes, que leva ao aconchego, que transporta as nossas angústias emocionais. Quando estamos ao lado do irmão que está em desespero, que está desesperado, não vê na vida mais sentido, quando trazemos eles para nós, quando transportamos essas angústias para Jesus, quando oramos ao lado dele, quando nos acolhemos ao seu lado e oramos e pedimos a Jesus que o ampare, que o socorra, que o ensinamos a enxergar em Jesus a fonte de luz e de esperança. Podemos ser a hospedaria, que é o lar, a segurança, onde temos a serenidade de um lar. Podemos estar nesse lar. Este lar pode ser um lar de amor, pode ser um lar de atrito, mas vamos buscar esse lar com o hospedeiro, que é como os pais. Vamos considerar o hospedeiro como o nosso pai, os nossos pais, que nos acolhe, nos ampara, como aquelas pessoas que estão sempre prontas a nos ajudar, que nos hospeda em seu leito, em seu aconchego, nos traz amor, cuida, nos tira do desespero, nos tira das angústias, nos faz enxergar um caminho novo, percorrer um novo caminho, na busca de um novo caminhar, enxergar em cada um que dentro do lar é onde vamos receber amor, é onde receberemos o ensinamento de Jesus, é onde vamos seguir esse ensinamento de Jesus. É o nosso lar, são as pessoas que estão ao nosso lado, que nos ampara, nos acolhe. Somos estas pessoas. Em nosso lar, somos hospedeiros amorosos, fraternos. Trazemos em nosso lar os ensinamentos de Jesus. Buscamos dar exemplo dos ensinamentos de Jesus em nosso lar. Se não somos, precisamos começar a modificar. Precisamos buscar sempre em Jesus a força, a sabedoria, o amparo para as nossas angústias.
Mas nós queremos ser o samaritano. Nós gostaríamos de ser o samaritano. Aquele que faz o bem, que ajuda, que ampara, que socorre. Mas para ser o samaritano precisamos ter a nossa sintonia direta com Jesus. Ajustar para ajudar. Precisamos ajustar a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Precisamos estar ajustados no amor ao próximo. Almejamos ser os bons samaritanos, agindo com bondade e caridade. Mas será que estamos realmente preparados para refazer os nossos planos para ajudar alguém? Será que estamos realmente preparados para modificar a nossa conduta? Será que estamos preparados em ajustar a nossa vida, o que eu já vivo, o meu trabalho, as minhas economias, no meu lar, para receber um idoso, cuidar? Quando cuidamos do idoso, não podemos mais estar passeando, ir em festas, porque temos um idoso para cuidar. Quando temos um doente em casa, precisamos mudar a nossa conduta para ajudá-lo. E quando recebemos uma criança deficiente em nosso lar, que temos que modificar toda a nossa conduta do dia a dia para cuidar dessa criança, para amparar, para socorrer, para atender às suas necessidades. Será que estamos preparados realmente em refazer os nossos planos? Será que estamos realmente preparados para modificar tudo aquilo que planejamos, para seguir em frente, sendo bom samaritano, como Jesus colocou? E Jesus traz mais ainda. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Será que deixamos de ser egoístas? Será que deixamos de ser orgulhosos? Quantos momentos de nossa vida nós realmente deixamos o orgulho de lado, o egoísmo, para servir o próximo? Quantas vezes nós somos humildes? Nós realmente somos caridosos? Será que estamos preparados para sermos o bom samaritano? Vamos refletir sobre cada um desse. Principalmente, para sermos bom samaritano, precisamos afastar o egoísmo e o orgulho e trabalhar a caridade e a humildade. Essa é a principal receita que Jesus tem demonstrado a cada um de nós. Buscar na caridade e no amor. Porque precisamos seguir os ensinamentos de Jesus, é só no amor e a caridade. O título desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15, é Fora da caridade não há salvação. E essa parábola, como a Fátima já nos colocou de uma maneira muito significativa, muito interessante e reflexiva, nós precisamos nos ater a essa questão da caridade, do como nós estamos nos comportando, como têm sido os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em relação à lei de caridade. A parábola nos traz aqui também um ponto bastante importante para que a gente possa refletir, que corrobora a caridade acima de qualquer coisa. Aqui está dizendo que um doutor da lei passou e não ofereceu ajuda. Um levita passou e não ofereceu ajuda.
O doutor da lei era um cargo, um alto cargo dentro das práticas judaicas. Então Jesus nos coloca que não é o cargo que eu tenho que vai me dar essa vida eterna de paz. Porque nós estamos falando de alguém, nessa parábola de Jesus, que estava no mais alto nível da experiência religiosa daquele povo, que ocupava a mais alta função, o mais alto cargo da estrutura religiosa. Mas ele, perante a parábola de Jesus, não foi aquele que seguiu os mandamentos. Não foi ele que conquistou a vida eterna. Quem conquistou a vida eterna, e eu acredito que tenha sido muito difícil para aquele doutor da lei que estava provocando Jesus dar a resposta, quem efetivamente seguiu a lei foi o samaritano. E por que deve ter sido tão difícil? Porque para os judeus, tudo que não prestava vinha de Samaria. Os samaritanos eram os povos considerados hereges, eram os povos que não alcançariam a salvação. Havia uma dissensão, uma briga bastante acentuada entre os judeus e os samaritanos, e eles negavam com todas as forças qualquer samaritano. Jesus foi de uma perspicácia, de uma grandeza tão grande que nesse diálogo, mesmo sendo provocado, no final, ele ainda conduziu um doutor da lei judeu a dizer que quem conquistou o reino dos céus foi um samaritano. E é isso que tem que ficar dentro de nós. A conquista desse plano de paz e felicidade não está relacionado com os cargos, com as posses materiais que temos, não está relacionado com o que os outros dizem que nós somos, não está relacionado com nada disso. A conquista do reino dos céus está diretamente vinculada ao amor que temos quando fazemos, porque a caridade é o amor em ação. Qualquer um que faça o que precisa fazer com amor, esse indivíduo vai se iluminar. Nós ainda estamos muito presos à matéria e temos uma tendência muito grande ainda a achar que um determinado indivíduo que às vezes tem uma profissão com mais renome, que tem mais recursos, esse tem uma chance maior de se iluminar, porque ele pode, por exemplo, gastar mais dinheiro para ajudar as pessoas, mas não tem nada a ver. O que realmente importa é o que nós sentimos quando fazemos. E foi isso que o samaritano fez. Independente se ele era considerado herege, independente dele não ter conhecimento da palavra que à época eles pregavam, que eram a lei antiga, os escritos trazidos por Moisés, independente desse desconhecimento, ele foi lá e fez o bem, e fez com amor. É justamente esse amor que nos conduzirá a um reino de paz. Pensemos profundamente nessa parábola, porque diariamente existem pessoas, espíritos jogados nas estradas da vida e que nós agimos como o doutor da lei. Que espíritos são esses? São aqueles que enfrentam dores acerbas do coração e pedem ajuda, muitas vezes por meio do orgulho, da agressividade, da indiferença, porque todo aquele que fere o faz porque está profundamente ferido. Todas as vezes que nós nos depararmos com um irmão completamente
desconectado da vivência da lei, nós precisamos ter esse olho de ver para transcender a matéria e enxergar o espírito. Um irmão que age contra o Evangelho, ele tem o seu perispírito totalmente machucado, como se fosse a maneira do que Jesus coloca, um semi-morto. Porque em qualquer momento que nós decidimos pensar, agir e sentir contrário à lei de amor, justiça e caridade, nós estamos nos autoflagelando. É esse convite além que Jesus deixa para todos nós, para que coloquemos em nossa montaria esses irmãos que ainda agem na prepotência, na arrogância, na indiferença, na agressão, que coloquemos ele na nossa montaria e cuidemos dele com todo o nosso amor. Somente aquele que assim o fizer alcançará o reino dos céus. Mestre Jesus, estamos reunidos em seu nome para agradecer a sua bondade, a sua misericórdia por cada um de nós, por todos os instantes que nos acolhe, nos ampara as nossas angústias, ampara nossas incertezas, as nossas inseguranças. Em todos os momentos, Senhor, que recorremos a Ti, está sempre nos amparando e nos socorrendo. Que a sua imensa luz esteja sobre todos os irmãos que estão em sofrimento, em desespero. Acolha todos os irmãos, Senhor, que estão passando por esta doença, por esse vírus que tem pego a toda a humanidade. Que cada um, Senhor, saiba receber de Ti, saiba enxergar em Ti a luz, o amparo, o socorro, a bênção. Que saibamos agradecer por mais um dia, que saibamos agradecer pela nossa natureza, que saibamos agradecer por este país maravilhoso que nos acolhe, que nos alimenta, que saibamos realmente agradecer por toda a humanidade que existe, por cada um em suas dificuldades, em suas alegrias, por cada família, por cada lar, por cada pessoa. Que a sua bênção esteja em cada um de nós, que o seu imenso amor possa abraçar todo o nosso planeta, que possamos sentir esta luz imensa que nos abraça, nos acolhe e nos ampara. Que assim seja. Que assim seja.